Oi, bom dia. Eu vou usar o microfone porque o Zanin só escuta a gente se a gente estiver com o microfone, tá? Exato. Agradecer, né? Porque eu sei que está todo mundo na correria. São 2 eventos agora acontecendo, um hoje, inclusive semana que vem outro muito maior. A gente sabe das dificuldades, mas nós também estamos correndo e isso é um pedido não só do Inova Juntos, mas também da diretoria. E a gente precisa desse apoio das áreas técnicas e também das equipes administrativas para a gente poder conseguir fazer essa entrega que é para o dia 20 de outubro. Tudo assim, tá? Tá com a gente aqui o Henrique, é o nosso colega também da R10, faz parte da equipe do Inova Juntos, e aí o Zanin, que está remotamente, e é quem vai fazer uma apresentação. Primeiro a gente vai fazer uma espécie de nivelamento do que é o projeto que a gente está fazendo, né? Muitas vezes a gente não sabe o que o coleguinha está fazendo, então a gente pensou em alinhar aqui algumas ações para vocês entenderem, até para poder mostrar onde a gente está agora e o que a gente vai fazer, né? Então, Zanin, eu vou deixar contigo, se precisar de alguma coisa, é só falar. Tá bom, maravilha. Então, vocês me escutam bem? Só me dá esse retorno se vocês estão ouvindo bem, então, né? Pessoal, acho que pode até me colocar aí na tela, Fabi. Não, tá com o PowerPoint compartilhado já, né? Então, vamos lá, Tá? Só que pessoal. você está sem imagem. Eu estou sem imagem. Agora com imagem. Agora estou com imagem. Bom, pessoal, então, muito obrigado. Bom dia, obrigado demais por vocês terem vindo. Assim, um resumo bem objetivo do que nós vamos fazer é que nós precisamos solicitar dois apoios técnicos para vocês, mas esses dois apoios técnicos eles estão condicionados com uma premissa do projeto muito importante, que é a seguinte: qualquer prática, qualquer coisa que nós possamos falar nacional ou internacionalmente, em termos de posições da CNM, elas devem passar obrigatoriamente pela posição dos técnicos da CNM nas áreas específicas. Então, essa é uma premissa que nós temos desde o começo do projeto. Eu vou apresentar aqui um projeto, mas o nosso objetivo aqui é o seguinte: é que nós possamos ouvi-los, que nós possamos mostrar o que nós estamos fazendo e que nós tenhamos a posição de vocês em relação ao que precisa, ao que deve ser feito na implementação do projeto. Eu vou falar, então, são duas coisas que nós vamos precisar: do apoio técnico para a construção do ambiente interativo do espaço de inovação. Para isso serão perguntas simples, então, se vocês quiserem anotar, essa é uma primeira ação. E a segunda ação é a validação das práticas que estão no processo do universidades, que são os bancos de boas práticas. Eu vou apresentar mais para frente. Mas de objetivo dessa reunião, que nós precisamos de apoio de vocês, são para essas duas ações. Então, vamos lá. Dá para liberar para eu conseguir operar o mouse? Então, próximo, por favor, aqui, deixa eu ver aqui. Request Remote Control, deixa eu pedir aqui, ó. Tá. Libera acesso. Isso. Não tô. Passa para o próximo aí, então. Então, vamos lá, pessoal. Rapidinho, o que é o Projetos Inova Juntos, né? O Projetos Inova Juntos, nós estamos ali naquela salinha, é um projeto de cooperação internacional entre os municípios, né? Brasileiros, portugueses e latino-americanos. É um projeto executado pela Confederação Nacional de Municípios, em conjunto com o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e com o apoio da União Europeia, né? Esse projeto ele procura trabalhar um conjunto de entregas e de ações de cooperação em 4 áreas, em 4 clusters temáticos que envolvem os conhecimentos das áreas técnicas e daquilo que nós fazemos dos municípios. Eu já falei isso em outros momentos, mas eu acredito que tenham pessoas novas na CNM, então é bom fazermos esse nivelamento. Os clusters são desenvolvimento econômico e inovação, desenvolvimento territorial e consórcios, o cluster 3, cidades verdes e mudanças climáticas, e o cluster 4, espaços inclusivos de inovação cultural e social. Né? Então, dentro dessas pautas, deixa eu voltar aqui um pouquinho, o que nós estamos fazendo? Nós temos 12 municípios portugueses, 20 municípios brasileiros de todas as regiões, características, norte, sul, pequeno, médio, capital, etc. E nós estamos entrando numa terceira fase, que estão entrando 8 municípios latino-americanos, mais os equivalentes às fronteiras. Então, Tabatinga e Letícia, né, Ribeira e Santana do Livramento. E aí todos esses municípios dos diferentes arcos de fronteira estão entrando agora no nosso projeto. Nós temos um conjunto de pautas, né? Então, nós vamos ter aqui capacitações. Então, nós estaremos recebendo, no final do mês de outubro, todos esses municípios aqui na CNM para uma semana
de capacitações e qualificações dos novos participantes. Nós estamos a criação de um espaço de inovação, que esse espaço de inovação ele está sendo construído. Nós já fizemos um diagnóstico vocacional nos municípios brasileiros, identificamos os principais problemas e estamos apoiando tecnicamente e financeiramente em alguns valores para a construção de um espaço onde eles vão construir a inovação nos seus municípios. Mas nós construiremos o nosso espaço de inovação na CNM, vai ser lá no primeiro andar, naquele pedaço ali onde nós fazemos o atendimento das salas, tá? Então, aí nós temos as pautas desse Ideatom, as capacitações, os espaços de inovação, a construção do espaço de inovação da CNM, a atualização de um hackathon ou de um outro Ideatom que nós vamos fazer. Vamos trazer todo mundo de volta para 2 outras capacitações e principalmente aí um na marcha. Na marcha, todos os municípios voltam e nesses municípios, ao retornarem, nós vamos fazer na marcha, nós vamos fazer um grande painel, um painel em 3D mostrando quais são as boas práticas, como eles funcionam e como isso pode ser compartilhado por outros municípios equivalentes. Como a nossa base de utilização destas práticas, nós utilizamos o programa Universidades, as cidades com C, tá? Isso foi um outro projeto de cooperação internacional, patrocinado também pela União Europeia, onde nós colocamos todas essas práticas. Essas práticas já estão lançadas lá, mas falta essa validação dos técnicos da CNM para que nós possamos de fato recomendar aquilo que eu falei. A CNM toma todas as ações, trabalha de maneira super aberta e convergente, mas na hora de passarmos para o público, nós só passamos aquilo que é validado tecnicamente pelas nossas áreas, tá? Então, o nosso planejamento aqui, nós vamos ter as capacitações e nos dias 23 a 27 de outubro nós vamos ter essa reunião. Essa aqui foi a nossa última reunião, a nossa última participação em que os municípios portugueses vieram para o Brasil. Aqui você vê aqui a minha direita na foto, aqui você vê o embaixador da União Europeia, do meu lado esquerdo na foto ali, você vê o Giovanni Alegretti, a nossa diretoria, e aqui os municípios, aqui está o município de Lisboa, Olhão, Cascais, tem aqui o Tarumã, municípios brasileiros, enfim, nós conseguimos fazer uma junção bastante interessante dessa troca de ideias. Né? E na marcha aqui nós estamos planejando já no nosso espaço, né, que nós temos aqui dentro do Inova Juntos, um painel interativo, um palco, palestras, cartões postais e boas práticas, que são essas práticas validadas, né, e também uma terceira capacitação dentro daqueles 4 clusters temáticos. Inclusive, nessas capacitações, nós gostaríamos de pegar e contar também com a participação de vocês, ou que os técnicos pudessem estar conosco, dar ideias, ou fazerem parte das apresentações. Isso ainda nós estamos na definição do cronograma de atividades. Para 2023 e 2024, nós temos esses novos municípios que estão entrando, ou seja, Ribeira, Santana do Livramento, Uruguai, aí, Rio Grande do Sul, Monte Castelo, Belo União, com Argentina, Uruguai, que vai entrar com Barra do Quaraí, Pasto de Los Livres, eu vou falar os latino-americanos, depois eu falo os brasileiros. Pasto de Los Livres, Bernardo de Irigoia, Letícia, Imituí, Guaiará-Mirim, e aqui os equivalentes que eles têm. Santana do Livramento, Barra do Quaraí, Uruguaiana, Dionísio Cerqueira, Bom Jesus, o Sul, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira e Guajará-Mirim. Esses estão entrando agora, ainda com essa primeira interação, e esses grupos vão ter uma ação também em dezembro agora, que eles vão até Portugal para conhecer as práticas de Portugal, e depois metade do grupo dos brasileiros e dos latino-americanos vão dia 15 e a outra metade irão em março, tá? Bom, então, isso é mais ou menos um resumo do projeto. Vocês podem acessar maiores informações no novajuntos.org. Se vocês quiserem, só bater ali do lado. Nós estamos absolutamente à disposição para esclarecermos, tirarmos dúvida, falarmos do que vocês quiserem, tá? Então, aqui imaginando o que será a nossa sala interativa lá embaixo, tá? Vai ser naquele espaço do atendimento. Essa tela interativa aqui, que está embaixo da palavra CNM, ou ambiente de fotos aqui, isso é aquela parede branca lá que tem um refeitório atrás. Então, a partir daquela parede branca do refeitório atrás, nós vamos ter umas situações com tela interativa, ambiente diagnóstico, ambiente de realização de pesquisa e de navegação. No nosso plano original, nós iríamos usar todas as bases de dados que a CNM tem, os nossos dados financeiros, os dados orçamentários, os dados contábeis, a mandala, todo o conteúdo da nossa área técnica interna. Só que devido àquela invasão hacker que nós tivemos,
nós não temos condições de recuperar essas informações, o acesso a essas informações em tempo hábil para o lançamento. Então, nós precisaremos construir com vocês, e é um bom momento de reflexão também, uma alternativa, porque nós já temos a infraestrutura, nós já temos as salas, nós recebemos materiais que vão ser, inclusive, doações para a CNM, para construirmos esse espaço de diagnóstico, mas a interação que nós iríamos fazer nas nossas bases de dados, as bases de dados não estão disponíveis neste momento. Então, nós vamos construir uma forma simplificada de acesso de interação para que os municípios consigam chegar aqui no processo de atendimento e fazer um mini diagnóstico. Ou seja, vai ter a tela interativa, vai passar aqui, vai tirar uma foto no espaço do webcam e já vai sair com material impresso com essa ação. Então, esse material, inclusive, quando vocês forem fazer o atendimento, vocês podem até passar lá, usar esse material, atender os prefeitos aqui e já levar as suas considerações. Nós vamos ter tablets, Chromebooks, impressoras, telas interativas, sistema de som com integração de voz, uma webcam daquelas inteligentes, assistente virtual e monitor interativo para você fazer esse tipo de ação. E também vamos ter um espaço que vai ser uma sala, para que possa ser uma sala de reunião para reuniões como essa, com TV interativa, sistema de som, webcam e assistente virtual. Lembrando, pessoal, isso entra como projeto Inova Juntos, mas é da CNM para a CNM, para o nosso uso, para o nosso atendimento. Bom, e para isso o Henrique vai passar aqui e vai falar um pouco do que nós precisamos de apoio de vocês para conseguirmos montar esse ambiente de interação. Então, a primeira demanda é isso, montarmos um ambiente de interação que consiga fazer esse diagnóstico vocacional com perguntas simples, de acordo com o que o Henrique vai mostrar. Essa é a ação 1. Ação 2 eu vou passar rapidinho e já passo a palavra para o Henrique. Como nós temos a plataforma Universidades, ela já está funcionando, nós temos um conjunto de bancos de boas práticas, temos 192 boas práticas registradas, né? Então já tem o cadastro, e aí nós temos algumas interações que o município vai fazer essa vinculação com as práticas, mas essas práticas, a Fabi depois do Henrique pode falar um pouquinho mais, elas precisam ser validadas pelas equipes técnicas, então nós gostaríamos de pedir que uma vez a cada 2 semanas ou alguma coisa assim, vocês consigam estar liberando as práticas para que nós temos as práticas represadas e aí nós teremos mais conteúdo para mostrar. Sabemos aí que nós temos a mobilização pela frente, não queremos ocupar a energia e o resultado dessa mobilização, mas justamente fazer o melhor possível para que nós consigamos entregar esse espaço, que vai ser um espaço interativo da CNM, para os municípios se inspirarem na colocação das suas práticas. E nós queremos que nesse espaço a sua área esteja representada com perguntas simples, mas relevantes para ele melhorar a gestão na sua área técnica. Bom, basicamente é isso. Eu passo aí para o Henrique fazer uma apresentação agora. Henrique, não sei se você vai usar lá direto o sistema, contar um pouquinho, e aí a gente fala um pouquinho do sistema, e aí depois a Fabi fala um pouquinho também dos operacionais aí do Universidades. Beleza, obrigado, Zanin. Rafa, pode voltar só no slide lá do espaço de inovação, que daí a gente contextualiza super bem. Aí. Então, esse aqui é o espaço então, que o Zanin comentou. E aí, qual que é a ideia, né? A gente fazer uma interação do prefeito quando ele entrar aqui, ele vai fazer uma interação totalmente sozinho, então ele a gente vai botar aqui no chão também um caminhozinho para ele. E aí ele vai realizar um diagnóstico, né, começando por aqui. Esse diagnóstico, né, vai trazer meio que uma percepção qualitativa dele, de como é que está o município. A gente integra esse município com indicadores, e aí a gente mostra para ele um diagnóstico, né, talvez parecido com a mandala, mas, né, naquele sentido de mostrar indicadores, onde é que ele está forte, onde é que ele está mais fraco. E vai ter uma área para tirar foto e para ele levar esse diagnóstico com ele. Então, o que a gente pensou nesse diagnóstico? Aí o Rafa pode pular lá para o último slide do Universidades primeiro. A gente pensou num formato, pode passar mais um só para aparecer. A gente pensou num formato parecido com esse do Universidades, onde tem a pergunta, tem uma métrica, né, que a gente pode pontuar, então se ele está muito bem, se ele está mais ou menos, ou se ele está ruim, então a gente vai pontuar. E aí, para cada pergunta, a gente tem uma orientação, né? Uma orientação positiva e uma orientação negativa. Então, a gente pensou num formato parecido com esse. Agora, o Rafa pode ir lá para o questionário, que daí já tem um exemplo bem prático de como é que isso vai acontecer. Então, a gente já montou aqui, né, esse formuláriozinho. Isso aqui, a ideia é que ele vai estar lá no tablet, então, quando ele chegar, ele já vai ver essa é a primeira coisa que ele vai fazer.
Ele vai chegar lá, Vocês vai estão aparecer fazendo? esse. Tô vendo. Pode parar de compartilhar essa tela aqui, então. Só para, Henrique, que eu não estou vendo o que vocês estão fazendo aí. Mas tudo bem, eu já conheço o material. Vocês estão vendo A gente aquela está outra tela? observando. A gente está Ah, observando aqui o. Aí pode descer, Rafa? Vamos simular aqui uma resposta. Então, vai começar. Pode preencher qualquer coisa aí para a gente avançar. Pode colocar qualquer um. Essa parte inicial aqui, inclusive, a gente vai buscar fazer uma conexão lá com a parte da portaria. Então, para ele só colocar o CPF e já buscar o município dele, para não ter que responder isso daí. Aleatório, exatamente, pode passar. Aí ele vai escolher um dos clusters. Então a gente vai fazer esses diagnósticos por cluster. Se um prefeito quiser começar de novo, escolher outro cluster e fazer também, ok. Mas a gente, a princípio, vai fazer por cluster até para não ficar tão cansativo para ele. Então pode escolher qualquer um deles. Tá, era isso, eu até fiz aqui. Tá bom. O cluster é o seguinte: a gente separou mais ou menos como se fosse lá atrás na divisão das áreas técnicas. Então, na área de inovação, no eixo econômico. Então, nós temos finanças, contabilidade, transferências, turismo, é o eixo número 1. Número 2, depois a gente passa isso para vocês, tá? Número 2, desenvolvimento territorial e consórcio. Agricultura, desenvolvimento rural, habitação, consórcios, tem mais algum que eu não estou me lembrando agora. Enfim, o 3, qual? O 3 é mudanças climáticas, as cidades verdes e mudanças climáticas. Saneamento, meio ambiente e defesa civil. O 4, educação, cultura. O 4 é desenvolvimento social e cultural. Cultura, assistência social, saúde e educação. Tá? A gente vai passar isso para vocês também. Mas esse encaixe a gente faz, né? Então vocês fazem as perguntas relacionadas à área de vocês, à área técnica, e aí a gente já tem, né, onde cada área técnica se encaixa em cada cluster. Então a gente faz essa integração. E aí a única coisa diferente que tem lá do Universidades é que a gente vai montar em 3 respostas para ficar um pouco mais simples, né? Até para facilitar, porque isso aqui vai ser completamente touch, né? Então é uma tela onde é que ele vai apertando e já vai pulando para o próximo. Mas é muito parecido, né? A gente tem uma pergunta que é uma resposta completa, né? Então, por exemplo, o município tem um plano de desenvolvimento territorial? Sim, e o plano está em vigor, né? Sim, mas ainda está em fase de desenvolvimento. A segunda resposta é um sim com alguma coisa negativa, né? Então, é um sim parcial. E o último é que não possui. Então, isso vai gerar pontos. Então, aqui 5, 3 e 1 ponto. À medida que ele vai respondendo, a gente já vai ranquear ele, né? Então, isso aqui vai até 50, a gente montou 10 perguntas, depois a gente adapta com vocês o total de perguntas, mas vai ter um total de pontos, e a gente vai ranquear ele, né? Nível ouro, nível prata, nível bronze, e já quais são os direcionamentos, né? Então, não tem um plano de desenvolvimento territorial, o que ele pode fazer, né? Isso vai vir lá das áreas técnicas. Então, essa aqui é só um exemplo, né, das perguntas. Ele respondeu isso daqui, vai direto para uma planilha, e essa planilha vai alimentar um dashboard que ele já vai lá poder navegar, né, ver o seu município, ver alguns indicadores e ver as orientações que vão vir de vocês. E a Isso. ideia é assim, a gente não quer fazer, porque a gente sabe que muitas vezes ele vem muito rapidamente dentro da CNM, ele não quer ficar muito mais que, sei lá, 10 minutos. Então, por isso a opção dele responder por cluster. Ele pode responder, eu quero responder o cluster que eu tenho mais afinidade, porque nem sempre também vai ser o prefeito, vai ser um secretário de uma pasta. Então, se ele é da área, sei lá, social, ele poderia responder as 5 perguntas que estão ali. E aí ele sai o diagnóstico dele com base naquelas perguntas. Martinha?
A gente, se puder fazer a pergunta no microfone, eu escuto. Desculpa, Tá? foi Senão mal, Zani. eu tô puxando aqui na orelha, mas não estou conseguindo. Não, mas deixa eu vou transferir aqui a pergunta da Marta. Ela pediu para a gente poder utilizar os panoramas que já existem na CNM para facilitar e até dar visibilidade naquilo que já está construído. E eu super concordo, Martinha, só que o que acontece é que a gente não quer. Na verdade, não é que não quer, nós não temos tempo para poder fazer com que ele veja todas as informações que tem. Aham. Rafa, volta só uma tela. Não, lá na apresentação. Aqui. Na outra, não. Uhum. E aí Sim. a gente pode adaptar essa sua sugestão aqui, Martinha. Por exemplo, eu fiz aleatoriamente essa ideia aqui das perguntas, e aí a gente mudou, o que o Henrique mudou é colocando, só eliminando aqui algumas alternativas e colocando em 3. Então, fiz uma para a pauta positiva do turismo, puxando o saco, não, sacanagem. Meu município apresenta condições favoráveis. É isso. Meu município apresenta condições favoráveis para a implementação do turismo responsável, responsável e sustentável na região. Então, tem algumas opções. Se ele responde de forma, essa pergunta, ela concorda, ele é um município que já atendeu alguma dessas ações, então ele é um município pauta positiva. Mas se ele não atendeu, a gente vai ter que elaborar essas orientações. Então, positivamente, eu tenho isso. Negativamente, eu tenho essa. E aí, é claro que não deve estar dentro daquilo que vocês esperam, tá? Mas é só uma ideia que surgiu e eu fui montando aqui. E aí, a sua sugestão poderia vir aqui. A gente pode, inclusive, transferir para cá. Então, aqui, mais ou menos seria, né? A gente dá a informação do que ele precisa fazer, e aí você sabia que você tem a informação complementar no conteúdo exclusivo da CNM? Eu coloquei a êxitos, porque, enfim, o link que eu consegui mais fácil para poder colocar. Então, a gente poderia colocar o link do panorama. Excelente. Ou uma publicação. Eu não sei nem o seu nome direito, É, eu perguntei até quem era foi sem você, querer. porque eu sou dessa, eu pergunto quem são as pessoas. Quando se apresenta, oi, eu sou a Marta Feitosa, do Turismo, tudo bem? Então, eu acho que isso aí é uma ferramenta sensacional, é preciso, essa é a minha sugestão, cheguei hoje, mas a gente já vem conversando, integrar com as nossas ferramentas que a gente já trabalhou tanto nelas, para valorizar além do nosso trabalho e também incentivar o prefeito a dizer assim, poxa, se eu não tenho isso, até uma respostazinha assim, não sei nem o que diabo é isso, um exemplo, para dizer assim, então procure o técnico da CNM e tenha mais informações. Que a gente consegue direcionar o cara que vem só aqui com a Yuli lá, pegar carteirinha e depois pegar um atestado de comparecimento e vai-se embora e não sabe nem quem nós somos e o que nós fazemos. Porque isso reflete quando a gente sai daqui, que a gente do turismo sai muito. O que é a CNM? Ei, meu amigo, você não conhece a maior entidade, não, da América Latina? Eu já começo nesse palestra assim, entendeu? Para poder dizer quem nós somos. A gente precisa fortalecer quem nós somos. Essa ação de imagem institucional é muito importante. Então, isso vai ser uma boa ferramenta. Agora tem que integrar. Essa é a minha sugestão. Obrigado, não vou mais interromper, não, que é só meia hora, né, Zanin? Sim, mas Martinha, mas tá tudo certo, tá tudo certo, é isso mesmo. Nós queremos aproveitar tudo aquilo que já tem, tá? Inclusive, assim, tem as respostas ali, né, que a Fabi comentou, que dá para colocar um link, alguma coisa assim, mas também, se tiverem alguma planilha, por exemplo, com todos os municípios, já com algum, ou um indicador, ou uma nota, ou um ranking, pode mandar também que a gente complementa, porque o diagnóstico ele vai ser uma parte, né, então ele vai responder aqui, a gente vai ter esse ranqueamento e essas orientações. Mas aí também, até para trazer um cenário um pouco maior do município, no dashboard que a gente construir, a gente vai trazer alguns indicadores. Então, pode ser indicadores básicos, assim, população, né, PIB per capita, aquelas questões mais básicas, mas também a gente pode trazer esses indicadores de vocês. Então, se tiverem planilhas, indicadores, podem enviar também. É,
Tá, inclusive relacionado a isso, né? A gente pensou, então, em cada área técnica propor 3 perguntas, né, com as devidas orientações ali, e a gente estava com a sugestão de fazer isso até na sexta-feira da semana que vem. Que é dia 7. É só para poder lembrar que a gente sabe de todas as dificuldades. E aí, o espaço é para ser lançado dia 20. E a gente apertou de outubro. A gente apertou, não está apertando todo mundo geral, mas não só a área técnica, mas também a própria área administrativa, porque a gente precisa também elaborar um sistema que converse com o sistema da CNM. Então, até foi a pedido da Thalita, a gente queria jogar essa reunião para sexta-feira, ela disse, não, vai logo, vamos fazer logo, porque a gente precisa fazer essa entrega o quanto antes. Como são 3 perguntas e a ideia é não envolver nenhum tipo de dado que o gestor tenha que ir buscar, então seriam perguntas um pouco nesse nível que a gente está apresentando, uma coisa mais didática, simples, e aí a orientação. E mais enxuta, e pode ser bem essa, a resposta pode ser essa. Meu amigo, você está ruim mesmo, busca aqui o panorama da CNM. Meu amigo, vou descer para falar contigo. Pode ser nesse sentido. Até a gente pediu para o pré-atendimento vir, porque a ideia é o cara ele fazer o próprio atendimento e a gente não ficar preso ali, porque a gente sabe que no início aquilo ali vai ser novidade. São equipamentos que a pessoa pode girar a tela, ele pode mexer ali, ele pode manusear, ele vai fazer sozinho. Mas a gente sabe que muitos têm a dificuldade, né, Yuli, de... Não, relaxa. Todo mundo vai enlouquecer um pouquinho junto. Menina, na CNM, tu acha que não tem perigo? Esse é o etc. Posso falar um pouco? Pode, vai, fala. Sabe quando a gente está passando mal, que a gente vai fazer, vai para o hospital, aí o cara já faz assim, ó, faz um pré-atendimento, vê se você está infartando ou não, faz um pré-diagnóstico, tira a pressão, e você ganha pulseirinha, você está vermelha, verde, não sei o quê, se você estiver quebrando, já sai correndo, vai ser internado. Então, é uma coisa, é uma interação, não vai resolver todos os problemas, mas é uma interação inicial para dar uma boa expectativa. O pessoal do pré-atendimento vai poder chegar. Lógico, está sendo feito para ele fazer sozinho, mas pode estar uma pessoa do pré-atendimento lá, olha, clica aqui, clica aqui. Pô, olha que legal, você está com esse... precisando conversar das coisas de turismo. Vou chamar a Marta aqui, ela vai descer para conversar com você. Entendeu? Nós vamos estar levantando a bola para melhorar e qualificar o trabalho das áreas técnicas, gente. Então, não precisa ser perfeito, né? Nós precisamos disso feito e não perfeito. E aí, mais outra coisa, nós não vamos esperar lançar, nós já vamos começar a montar as coisas, testar, fazer, porque nós vamos fazendo iterações e corrigindo no caminho. Às vezes eu fiz 3 perguntas que eu achei ótimo, mas não estão funcionando. Então, tem tempo de corrigir até o dia 20. E, de repente, a gente até passa, porque o cara passando lá, isso vai ser uma lista de presença de registro de atendimento, tá? Até uma coisa que, de repente, a gente está pensando por umas próximas versões, se de repente tiver um técnico junto que está lá acompanhando, pode gravar uma mensagem, pode deixar alguma coisa e fazer com que essa informação também vá no diagnóstico. Mas isso é uma segunda versão. Mas, enfim, pessoal, é um começo. Nós precisamos inovar, vamos ter tecnologia, vamos ter espaço físico, né? E vamos ter espaço para criar. Então, é a hora de criar rapidinho, porque tem que lançar dia 20. Só a pergunta da Marta, que foi se o espaço, quem vai gerir é a CNM, porque é um espaço da CNM, por mais que está levando o nome do projeto, mas é da CNM, esses equipamentos, inclusive, é da entidade, e a gente não pode deixar até daqui a pouco, eu quero melhorar, inclusive, aumentar algumas perguntas, porque eu sei que eu desço todas as vezes para poder falar da mesma coisa. Quero aumentar a pergunta, a gente tem como incluir isso aqui para poder não ter, até diminuir um pouco, talvez, o nosso trabalho de descer. Ele já meio que teve a resposta para aquilo que ele estava perguntando. Mais à frente a gente vai aprimorando. Por isso a gente pediu só 3, por enquanto, só 3 perguntas com essas orientações, né? Alguma dúvida, gente, em relação à produção das perguntas e como a gente está pedindo a orientação, se ela, né? Porque depois que ele responder alguma coisa nesse sentido, se for positivo, a gente precisa de uma orientação. Se for negativo, a gente vai precisar de uma outra orientação com uma resposta diferente. Tudo bem, Osni? Espera. Para mim não ficou claro qual é o objetivo da pergunta. Eu quero o que com essa pergunta? O que o Zani comentou, é um pré-diagnóstico, né? Então, a nossa...
do município, assim, pré-atendimento, como se fosse a pessoa indo lá pro hospital, né? Mas aqui a nossa ideia é avaliar um pouco o nível de maturidade dele, então ver onde é que ele está tendo dificuldade, onde é que ele está mais forte, e aí... Uhum. Você vai entrar no espaço. E aí você tem interesse em saber sobre o desenvolvimento rural, né? Para você identificar o que apresentar para ele, você precisa fazer essas perguntas prévias para saber em que nível que ele está no município dele. Então, em que nível que ele está no desenvolvimento rural no município dele. Aí você tem que criar essas 3 perguntas para você identificar esse nível e apresentar para ele as orientações dentro do espaço, entendeu? Então, não, é uma coisa, é um diagnóstico, é um direcionamento básico, não é algo aprofundado. Não é algo aprofundado. Realmente não tem como, com 3 perguntas, você saber toda a situação do município, mas você pode identificar coisas-chave que você acha que pode. Isso, bem básico. Isso. Isso, e aí você vai conseguir. Eu acho que é isso mesmo. Henrique. Não, mas é tipo mas é isso mesmo. Não, mas não tem problema, pode falar. A Flávia vai falar. Pode falar, Flávia. Pelo menos eu não sei se acontece. Ele precisa ver. Eu não sei. Se ele não faz parte do mapa do turismo, ele já. Exatamente. E aí isso contabiliza se a próxima pergunta. A terceira vai desempatar. Opa, ele está bom ou ele está ruim? A gente já tem uma. Entendeu? É uma. Eu vou só dar um exemplo aqui, aproveitando o que a Lê falou. O município faz parte do mapa do turismo? Tá. Aí o que acontece é que muitas vezes, eu vou falar pela cultura, o que eu posso colocar ali, o município tem plano municipal de cultura, aí ele vai pegar e falar assim, o que é o plano municipal de cultura? Entende? Essa é a situação. Então, e aí eu estou falando pelo nível de trabalho relacionado à cultura, que é... Não e não. Ana, desce. Aí eu já vou ficar direto ali na frente do elevador. Inclusive, pode ser feita gravação, tá? Se vocês quiserem. Porque todos esses equipamentos que a gente mostrou aqui, ele vai estar disponível lá. O cara vai poder ouvir, inclusive. Se vocês quiserem fazer um áudio, a gente pode planejar isso e eles podem soltar uma gravação ali de 1 minuto para poder ele ouvir. Agora, uma coisa que eu queria falar... O Osni perguntou se só são, com 3 perguntas eu consigo definir como está meu município. O problema é que não são só 3 perguntas. A gente está somando do cluster, que tem ali no seu cluster 4 áreas, 3 de cada um. Então, ele vai ter que responder 12. Entendeu? É muito tempo para ele ficar. Para não ficar tão cansativo. Mas esse exemplo de vocês Desculpa, foi ótimo, do mapa cultural. Todo atendimento que eu faço, na hora que eu chego lá embaixo, não sei se é comum dos colegas, mas a primeira pergunta do prefeito é: o que você tem para mim? Literalmente. Vai diminuir o seu trabalho do que você tem. Agora ele vai chegar e nem vai precisar falar com você, porque às vezes o que você tem para mim é ele chega para vir buscar a carteirinha ou o atestado de comparecimento para ele justificar. Então vai diminuir o seu trabalho, que ele vai. O que tem para mim? Pode passar aqui, o senhor verifica o que tem para o senhor. Pronto. Já matou aí. A ideia desce aí para mim te ver. E outra coisa, se o problema dele era foto, ele vai fazer a foto dele sozinho. Porque eu não sei se vocês viram, mas a gente tem um espaço de foto. Então, não, mas os meninos disseram que não está funcionando, não é nossa culpa, mas relaxa que vocês terão uma televisão de 65 polegadas. Enfim, mais alguma pergunta, gente?
Ah, sim. E-mail. Ok. Sim. Fechou. Então, Zani, você quer falar mais alguma coisa? Os Eu estou colegas estão... puxando a orelha aqui para conseguir entender o que vocês estão falando, mas eu estava pensando aqui, só pensando, Henrique, vê se dá para pôr aí. De repente, se o técnico estiver junto, a gente clica aí e já põe um registrar atendimento. Tipo assim, se o cara está junto, já registra atendimento para a gente dar estatística. Mas enfim, gente, achei as ideias boas, mas está muito puxado. Faz um resumo aí para entender o que todo mundo disse, Fabi, só para eu ter certeza aqui. Tá, foi pedido para a gente poder... Primeiro, houve algumas dúvidas em relação ao porquê das perguntas. Eu acho que você ouviu essa, eu expliquei, o Osni teve a dúvida. Depois a Flávia veio falando que ela tem às vezes tem atendimento, e os colegas também acho que concordam, de descer, e o gestor pergunta, o que você quer o que você tem para mim? O cara não quer nada, ele só quer a carteirinha e o registro que ele teve aqui para poder justificar a diária dele. Então, isso também talvez diminua um pouco o número de atendimento também das áreas, porque muitas vezes a gente desce para falar oi, às vezes o cara está até dormindo, eu já passei muito por isso. Desce, o cara está lá com o olho fechadinho, sem querer atendimento nenhum. Deixa eu ver o que mais que eu me lembro. Acho que sem microfone só foram essas, o resto você conseguiu captar tudo. Tá bom, então, Henrique, coloca assim, né? O nome da pessoa e coloca no final do diagnóstico técnico dele, fala assim, fulano de tal esteve aqui na CNM no dia tal, 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 e realizou esse diagnóstico vocacional, blá, com vistas à melhoria de não sei o quê. E é isso, o cara já vai levar, já vai ficar feliz da vida. Às vezes ele passa lá, Já faz um diminuiu o negócio... trabalho da Yuri. Já diminuiu o trabalho da Yuri Martins. Aí, pô, pega o que ele quiser colocar, fala assim, já põe isso aí também, já mete lá, porque vai estar lá do lado, tá tudo interativo. Gente, pelo amor de Deus, isso aí faz parte da solução, não do problema. A gente precisa disso montado, mas eu já tô achando ótima essa reunião aqui. Já põe... Henrique, já conversa com a Yuli, vê tudo que eles precisam lá do pessoal do atendimento e já põe Aí também está lá. o Marcilei e o Denilson, o Denilson, desculpa. Pode. O Nailson, para poder ajudar a gente, se tem sistema, se pode ser integrado, se facilita, se não facilita, a gente pode conversar. A ideia é o cara fazer lá embaixo, ele fez o registro com as recepcionistas, já é uma presença. Ele chegou ali, fez o diagnóstico, já sai com uma presença, já comprova que ele teve lá na CNM, passou lá e fez isso. Tá? Sim. Beleza, pessoal. Zé. Eu agradeço mais a participação de todo mundo. Obrigado aí pelo tempo. Vai ser meio arrochado e qualquer coisa a Fabi vai ficar correndo atrás de vocês para a gente conseguir fazer no prazo, tá bom? Beleza, valeu, obrigada. Agradecer também. O Henrique, eu acho que não sei quem perguntou, mas o Henrique é nosso colega da R10, ele é também um parceiro do projeto, então a gente diz que ele é a equipe do projeto Inova Juntos. E junto do Henrique, nós temos ainda o Yuri e o Gabriel, que inclusive a semana passada vieram por aqui, então vocês ainda vão ver muito essas carinhas por aqui. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade de tempo e desculpa atrapalhar aí nesse momento que eu sei que está todo mundo corrido. Valeu, obrigada. Valeu, Abraço, Zanin. gente. Até mais, tchau.